Tá. Qualquer diferença em gabarito, dúvida em gabarito ou dúvidas em geral, tem o meu e-mail no final da aula e quem não tiver pode me pedir, tá? E podem perguntar, eu geralmente respondo na hora, tá? Então, falando um pouquinho sobre interações farmacológicas. Como eu falei para vocês, os AINES, o principal problema dos AINES são interações farmacológicas, né? Além dos efeitos adversos. Então a gente vai ver um pouquinho de interação, tem milhares, e qualquer fármaco que você pegue na bula, você se assusta que são milhares de interações. Mas, em geral, tem caído algumas parecidas. Você tem as farmacocinéticas, ou seja, interfere na farmacocinética. Bem óbvio, né? Como isso? Impede que seja absorvido, distribuído, eliminado. E as farmacodinâmicas, em que eles interagem no mesmo mecanismo de ação. Aí você tem uma classificação que difere de acordo com a ação desse fármaco. Por exemplo, antagonismo. Antagonismo é quando você tem dois fármacos que se anulam, certo? Ou seja, impedem a ação um do outro. Exemplo, já dei hoje, bactericida bacterostático. Então, eles interagem diminuindo a ação um do outro. Potencialização. Você tem um fármaco que não age da mesma forma do que o outro fármaco e acaba fazendo com que o efeito desse fármaco seja maior. Confuso? Por exemplo, paracetamol e varfarina. O paracetamol, ao agir no fígado, impedindo as enzimas de metabolizar a varfarina, aumenta a varfarina no sangue, levando ao aumento do sangramento. Certo? Então, o paracetamol e a varfarina são fármacos que agem de formas diferentes para coisas diferentes, mas que, quando dados juntos, potencializam a ação um do outro. Tá? Inesperada. Inesperada é uma reação que não acontece com nenhum dos fármacos isolados. Um exemplo, metronidazol e álcool. Você toma metronidazol, de boas. Álcool, moderado, de boas. Metronidazol mais álcool, de ruim, né? Deu ruim. Por quê? Porque tem um efeito de sulfirã, de taquicardia, iminência de quase morte. Você não morre, mas tem um efeito. Então, é uma reação inesperada, certo? Somação. Somação é quando você tem dois fármacos que agem no mesmo efeito e eles dois juntos aumentam esse efeito. Exemplo, codeína e paracetamol. Os dois são analgésicos, têm uma mesma ação analgésica. Quando dados juntos, aumentam esse efeito analgésico, certo? E você tem finalmente o sinergismo, que é o quê? Esse fármaco, quando dado junto, aumenta a ação do outro na sua dose máxima. Como isso? Exemplo, anestésico e vaso. Quando o anestésico é dado sozinho, ele tem uma dose máxima, um efeito X. Quando você dá o vaso, ele vai além dessa dose máxima, desse efeito máximo já esperado, certo? Porque o vaso aumenta a sua absorção. Então, o vaso promove um sinergismo com o anestésico, certo? Agindo em diferentes mecanismos. Tá de palhaçada. E aí tem algumas interações mais comuns, né? A maioria é de interação com vasoconstritor. Mas interações com vasoconstritores, elas acontecem principalmente quando você dá uma injeção errada de vasoconstritor. A gente vai ter a aula de vaso, né, que foi um pouco postergada, mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Mas, em geral, efeitos adversos de vasoconstritor são ligados a uma administração intravascular acidental, tá? O que acontece? A gente tem os receptores alfa, e aí você tem alfa 1 e alfa 2, e receptores beta, principalmente beta 1 e beta 2. Tem o beta 3, que é mais ligado à lipólise, né? Quebra de gordura. O que acontece? O que a gente quer é efeito alfa, ou seja, do vasoconstritor. Ele vai contrair vaso, certo? A gente quer esse efeito. Só que quando você injeta no sangue, direto, injeta num vaso, ele vai acabar se ligando a tudo. Beta tem uma ação de taquicardia, certo? E beta 2 tem uma ação de broncodilatação, por exemplo, tá?
Então ele vai acabar se ligando a tudo, se você dá uma injeção intravascular acidental. Até aí, no problem, né? Qual é o problem? Paciente que já é cardiopata e ele toma um fármaco que bloqueia beta, certo? E existem dois tipos de fármaco que bloqueiam beta. O beta bloqueador não seletivo, que é um bem conhecido propanolol, tá? Então ele bloqueia os dois. Então, propanolol. E tem o seletivo, que ele bloqueia só beta 1, certo? Bloqueando só beta 1 é o atenolol, é um exemplo, certo? Então, esses pacientes que tomam beta-bloqueadores não seletivos são o nosso problema. Por quê? Se você causa uma injeção intravascular acidental, você não tem beta para bloquear. Então, você bloqueia o quê? Só alfa no corpo inteiro. O que vai levar a uma vasoconstrição generalizada e aumento da pressão, certo? Então, essa é a principal interação de vasoconstritor com o paciente que toma propanolol, por exemplo, tá? Se você injetar direto no vaso, não nas doses utilizadas em clínica. E aí, o que acontece? Isso é uma pegadinha de concurso. Inicialmente, você aumenta a pressão, mas depois você diminui a frequência cardíaca. Por quê? Porque quando você aumenta a pressão, os sinais que vêm para o baroreceptor da carótida vai fazer que o coração, o nervo vago, mande lá o sinal para o coração. Bate mais devagar, que a pressão está alta. Porque se ele começar a bombear sangue muito rápido, num vaso bem pequeno, a pressão vai aumentar a níveis estratosféricos, certo? Então, tardiamente você tem um que se chama de bradicardia reflexa. Por quê? Porque ela é um reflexo de um aumento de pressão inicial, certo? Então o paciente tem uma desaceleração do batimento cardíaco. Isso é uma pegadinha que costuma cair, porque você pensa o quê? Taquicardia, né? E não é o que acontece, tá? E isso acontece principalmente com beta-bloqueador não seletivo. Outro fármaco que interage e que é muito usado e você nem sabe, às vezes a paciente nem fala que toma porque já é uma coisa de uso comum e ele já naturalizou aquilo, é antidepressivo. E a gente tem antidepressivos tricíclicos que são usados inclusive em DTM, em baixa dose, né? Que é a amitriptilina. E o que acontece? Como é que eles agem? Eles impedem que lá nos nossos neurônios haja uma recaptação da serotonina, tá? Que muitas vezes nos concursos vem com seu nome. 5-HT. A 5-hétero, que é a 5, né, a serotonina, ela tá lá no cérebro. E ela que causa a sensação, né, depois de comer um chocolate, de felicidade. O que acontece? Na pessoa que tem depressão e toma antidepressivo, ela impede que isso aqui seja recaptado para o neurônio. Então isso aqui fica sempre disponível, para a pessoa ficar sempre de boas, certo? Mas o que acontece? Nos inibidores que não são recaptadores não seletivos, eles também não recaptam isso aqui, noradrenalina, certo? Porque são mediadores que estão juntos e entram por um mecanismo parecido. Então, essa mesma pessoa que tem serotonina aumentada, ela também tem noradrenalina aumentada. Se você injeta vasoconstritor diretamente no vaso, você pode levar um aumento de quem? Noradrenalina. Certo? Então, é uma outra interação. Isso acontece com quem? Eu estou me riscando muito, real. Amitriptilina, que é não seletiva, é um exemplo, tá? Fármacos mais seletivos, como fluoxetina, não causam essa interação, porque elas recaptam só, inibem a recaptação só da serotonina. Isso aqui se mantém normal, certo? Mas o problema é só quando tem injeção intravascular acidental. E é só a amitriptilina mesmo que você encaixa aí? A imipramina também. São os mais usados, porque esses fármacos estão caindo em desuso para a depressão. Porque eles não são específicos. Então se usa mais paroxetina, fluoxetina, enfim, tá? Porque eles são até mais seguros, porque são mais específicos. E aí, como é uma inibição da norepinefrina ou noradrenalina, claramente, se o vasoconstritor for de norepinefrina ou noradrenalina, o risco é maior,
certo? Mas porque a gente não viu aula de anestésico. Mas vocês vão ver que o fármaco de escolha é a adrenalina. Em clínica é a adrenalina, tá? E uma coisa que acontece com a fluoxetina e os seletivos é que eles fígado. E eles inibem enzimas hepáticas, impactando no metabolismo de lidocaína, que a gente também não viu. Só porque eu falei que não ia fazer falta aula de anestésico, tá parecendo um monte de coisa de anestésico. Que a lidocaína, ela tem como característica ser metabolizada no fígado. Então, tudo que interfere no fígado, interfere com metabolização de lidocaína. Certo? Então, é uma interação possível, aumentando o tempo para a metabolização da lidocaína, tá? Isso em doses pequenas não causam grandes problemas, mas em injeção intravascular pode causar, tá? Anfetaminas e derivados, né? É o que se chama... são anorexígenos, que são usados para inibição de apetite. Isso já caiu e acaba que tem uma restrição muito grande de receita. Só que acontece que existe uma coisa chamada Miami. E as pessoas vão em Miami e compram. Tá? Então, assim, isso é muito importado. As pessoas trazem bastante isso de fora. Então, tem um uso bastante difundido. Então, tem que tomar cuidado com inibidores de apetite. Por quê? Porque eles também impedem recaptação de noradrenalina. E aumentam a propensão de você ter taquicardia e aumento de pressão. Tá? Então, eles interagem. Pessoa que toma anfetamina e derivado fica muito louca. Você já viu uma pessoa que emagrece muito rápido, está muito louca, desconfie. Tá? A pessoa fica realmente, ela fica muito estressada. Porque aumenta muito a tensão do corpo. Tá? Ela leva a taquicardia a limites. Então, uma injeção intravascular pode causar problemas. No caso da cocaína, isso é ainda mais proeminente. Tá? Então, cocaína é uma droga social. Então, você pode estar atendendo um paciente que cheira cocaína e você nem percebeu. Tá? E mesmo em caso de uso normal, sem injeção intravascular, você pode ter eventos cardiovasculares por interação. Tá? Porque a cocaína deixa o paciente muito sensibilizado. Fenotiazínicos, como a clorpromazina, também podem interagir por estimulação beta, tá? E eles agem como diuréticos. Então, são fármacos usados por pacientes que têm aumento de pressão, tá? Qual o protocolo de atendimento em pacientes para evitar interação com vaso? Perguntar o que ele toma, isso aí é para tudo, né? Para minimizar interações. Sempre dá preferência para epinefrina, a gente vai ver que o anestésico local sempre é preferência da epinefrina, tá? É a droga de escolha. Sempre 1 para 100 mil ou 1 para 200, nunca 1 para 50, são as doses de escolha. Nos bloqueios nesses pacientes, por que nos bloqueios? Porque no bloqueio é onde há a maior chance de injeção intravascular e de erro. Então, no bloqueio, dá homeopacaína sem vaso ou felipressina, né, associada com pirlocaína. Vai sangrar bastante, mas enfim, né, parabéns. É isso que o Andrade recomenda. Mais uma vez, o que está no livro não é o que se usa na clínica, porque na clínica isso aí, o paciente vai sangrar pra caramba e você não vai ter muito... Vai ter que ficar reanestesiando toda hora. Ele também recomenda, né, você fazer uma injeção lenta, pausada, 1 ml por minuto, que ninguém faz, né? E atenção em urgências. Por que urgências? Porque nas urgências muitas vezes a gente não pergunta nada. O paciente está desesperado, você quer atender logo. E muitas vezes o paciente pode ser, por exemplo, um dependente químico e está vindo para uma urgência e você atende, enfim. Tá? Então você ter atenção nesses momentos. Professora, no caso de paciente que faz uso de anfetamina, aí o vaso de um anestésico que seria utilizado seria pirlocaína com felipressina? Isso, ou MEP sem vaso. Porque a anfetamina, assim como a cocaína, deixa o paciente já no nível basal de estresse muito grande, na adrenalina. Tá? Você vai perceber, cara, é uma pessoa realmente bem... Já convivi com pessoas que tomaram. Inclusive a própria sibutramina, ela deixa o paciente bem loucão, assim, sabe? Mas emagrece. Se é a principal objetivo, né? Durante um tempo você fica insuportável, mas você emagrece.
Ansiolíticos. Principais usados, mais uma coisa que a gente vai ver depois, né, para sedação, são os benzodiazepínicos. Mas adiantando que eles são bastante seguros, tá? Assim como o cortisol, eles agem, né, os corticoides, eles agem em vias que nós já temos e são bastante seguras, tá? Qual a coisa que tem que se ligar com um benzodiazepínico? De perguntar para o paciente se ele toma outros depressores, né? Se ele toma outros fármacos que deprimam o sistema nervoso central, ou se o paciente está alcoolizado, porque ambos vão levar a uma depressão do sistema nervoso. Então ele tem interação com fármacos do sistema nervoso, tá? Inclusive, para quem vai fazer sedação, 24 horas antes e 24 depois, evitar beber. Não é possível que a pessoa não consiga, né, ficar 2 dias sem beber. A não ser que a pessoa seja alcoólatra realmente, e aí você não pode de jeito nenhum, tá, usar benzodiazepina. Analgésico. O que mais interage é o paracetamol, tá? Por quê? Dano direto no fígado. Ele causa dano hepático. E aí, outras coisas que causam dano hepático, ele pode potencializar. Álcool, nimesulida, hepatotóxica, clavulanato de potássio, hepatotóxico, e o estolato de eritromicina. Então, tudo isso ele potencializa, tá? Outra coisa é a varfarina. Por uma interação na farmacocinética da varfarina, ele faz com que a varfarina não seja eliminada, né? Ela fique no corpo, aumentando a chance de sangramento. Então, também interage. Com a dipirona, o Andrade até comenta que essas interações, coloquei aqui para vocês saberem que estão lá, mas elas são pouco precisas, né, documentadas. Até porque ele é muito fã, então ele minimiza, sabe? Meu filho é isso, mas o filho dos outros. Então a dipirona ele dá uma minimizada, que tem um relato, né, de interação com álcool e clorpromazina e alguns relatos de que a dipirona diminuiria a ação da ciclosporina. A ciclosporina é um fármaco, né, que você lembra lá da gengivite, né, da hiperplasia gengival medicamentosa. Então a ciclosporina é usada para imunossuprimir pacientes, principalmente pós-transplante, tá? Então a dipirona ela poderia diminuir a ação dessa ciclosporina. Então se a pessoa se dá uma dipirona e a pessoa rejeitar um órgão, né? Não é bem assim, mas pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, como já diria Xuxa. Os AINES, eles são os que mais interagem, tá? Por quê? Porque eles deslocam das proteínas. Por exemplo, anticoagulantes e, no caso dos antiagregantes, como o AS, é um efeito direto. Porque ambos inibem prostaciclinas e vão fazer com que pare de coagular, tá? As plaquetas. Antihipertensivo, por quê? Porque tem aquela COX que tem no rim e no coração. Então, ao inibir essas COX, nesse paciente pode levar a um aumento de pressão, tá? Mesmo paciente medicado. E os hipoglicemiantes orais, né? Que são fármacos que muita gente toma, né? O Glivec, glibenclamida e a clorpropamida. São fármacos bastante usados e os AINES deslocam esses fármacos da proteína. O que faz com que, vocês lembram, fármaco ligado à proteína, ele é ativo ou inativo? Ligado à proteína. Inativo. Se você desloca, ele fica o quê? Fica ativo. Então, se você tem muito hipoglicemiante, vai acontecer o que com o paciente? Vai ter uma queda, né, na glicose. Então, ele vai passar mal, enfim, vai ter uma hipoglicemia aguda, certo? Por interação direta dos AINES com os hipoglicemiantes. Antibiótico. Em geral, eles interagem, né? Eles têm efeitos gastrointestinais, então, por causarem diarreia, eles acabam diminuindo a absorção de qualquer coisa. Porque para absorver tem que passar no intestino, se você tiver com diarreia vai passar super rápido, né? Então, literalmente não vai ter tempo de contato com o intestino. No caso do metronidazol, ele causa o efeito disulfiram, né? Que foi o que eu falei para vocês, o efeito de quase morte com interação com o álcool, tá? Eles também podem causar hepatotoxicidade, diurese e
interagir na farmacocinética. Então, essa questão de que o álcool com o antibiótico corta o efeito, pode ser, tá? Por quê? Tanto por efeito direto, né, metronidazol com álcool, que a pessoa vai ficar muito louca, quanto pelo próprio fato do álcool interagir no fígado, né, impedindo metabolização, quanto pelo fato do intestino. Então, o álcool, ele lesa o intestino, você não absorve bem o antibiótico. O antibiótico também lesa o intestino e acaba que você tem uma diarreia e você não absorve, tá? Inclusive, também o etilista, ele tem muita êmese, ou seja, ele vomita muito, muitas vezes. Então, também diminui o tempo de absorção e a disponibilidade do fármaco, tá? Com o contraceptivo, é uma coisa que tem se discutido se o antibiótico ele interage ou não, e o Andrade traz, né? Isso poderia ser por diversos motivos. O antibiótico poderia estar induzindo enzimas que quebrariam esses contraceptivos. Ele poderia estar interferindo no ciclo enterohepático. O que é isso? O intestino ele é ligado ao fígado por uma artéria, né? E pela veia porta. Então, tudo que vai para o intestino volta para o fígado e vice-versa, e fica nesse ciclo. O anticoncepcional, para ele agir, ele tem que ir para o intestino e voltar para o fígado. E ele fica nesse vai e volta, enfim. O antibiótico, ele interfere nisso. Ele interfere também porque ele diminui a absorção no trato gastrointestinal. Ele gera diarreia, ele muda a microbiota. Então, o contraceptivo, que depende muito do intestino para ser absorvido, pode não ser absorvido por conta do antibiótico, certo? E ele pode aumentar a excreção, porque o contraceptivo é excretado majoritariamente nas fezes. Então, ele pode aumentar a excreção também do contraceptivo. Isso é estabelecido? Não. Mas hoje o que se recomenda é que não se prescreva antibiótico em mulher com idade fértil sem avisar, né, que pode cortar o efeito. Pedir para ela assinar, você assina e documenta, enfim, tá? Porque já se sabe que com a rifampicina, que é um fármaco que é usado para tuberculose, isso é bem estabelecido, isso realmente acontece, tem casos de mulheres que engravidaram e tudo. Mas com a amoxicilina, por exemplo, não é estabelecido, tá? Mas há uma desconfiança que possa gerar. Porque é difícil precisar. Então, o importante é informar sobre os riscos, sugerir que procure um médico, falar da importância da adesão ao tratamento antimicrobiano, sugerir outros métodos, né? Ou pedir para que ela vá no médico que sugira outros métodos, ou pedir para ela segurar a barra durante 5 dias, né? Enfim, são coisas que podem ser feitas, tá? Porque realmente não está estabelecido. Eles também podem interferir com o lítio, isso principalmente o metronidazol, por uma reação, né, iônica. A tetraciclina e metronidazol, essa questão de íon, faz com que o metronidazol interaja, por exemplo, com o álcool, por conta do nitrogênio. A tetraciclina, ela interage com o leite. A gente sabe que não pode tomar tetraciclina com leite. Ela tem lá um cálcio, ela tem um ferro, que vai se ligar ao cálcio do leite e vai inibir a molécula. Então, a tetraciclina interage muito com alimento. E você não pode ingerir com derivados de leite. A varfarina também interage com antibióticos. Varfarina é o AINE, né, o segundo fármaco que interage com tudo. É um fármaco muito ruim. Quando o paciente fala que toma varfarina, isso é uma notícia muito ruim. Porque ele é um fármaco que interage com muitas coisas e é um fármaco difícil lidar. Tanto é que hoje quem faz acompanhamento particular não toma varfarina. Toma sempre outras coisas, né? Varfarina é o que tem no posto, assim, é um fármaco bem antigo e difícil de lidar. Ele interage com a eritromicina, com o estolato, com a claritromicina e com o metronidazol. Com a digoxina também interage, é um antiarrítmico usado para o coração, tá? Interage com os macrolídeos. E eles interagem tanto na absorção e na excreção da digoxina, quanto o fato da eritromicina e claritromicina terem efeitos diretos no coração. Isso é relatado, então poderia estar aumentando a condição cardíaca do paciente.
E, como eu falei, tudo interage, inclusive fitoterápico. Então, se a pessoa toma ômega 3, cogumelo do sol, esse tipo de coisa, pode interagir. Um exemplo, esses 3 fitoterápicos aí interagem com varfarina. Então, se a pessoa toma erva de São João, que eu nem sei para que serve, sempre dou essa aula, mas nunca tive a curiosidade de saber para que serve erva de São João, vou olhar hoje, ela pode ter um aumento da coagulação. Incrivelmente, meu TCC da faculdade foi sobre interação de varfarina, de anticoagulante. E tinha isso no meu TCC e eu não sei para que serve a erva de São João. Mas interage. Ginkgo biloba as pessoas tomam tipo cogumelo do sol, tipo para melhorar a vida, entendeu? Coisa mindfulness, coisa que abre horizontes, tá? Ginseng também, dá disposição, tipo guaraná em pó, né? Deixa a pessoa ligada, segundo quem toma, tá? Modos naturais de ficar ligado. Eu trouxe isso daqui porque não tem no Andrade, certo? Isso caiu no CADA em 2016. No CADA, isso caiu em pacientes especiais. Então eu trouxe só para agregar mais uma coisa na cabeça de vocês que já tem pouca. Porque como não tem no Andrade, é mais um conhecimento, tá? Interações que interferem com benzodiazepínicos, aumentando os níveis e aumentando os efeitos sedativos. Então, cimetidina, né? O que acontece quando você administra cimetidina e benzodiazepínico? Você aumenta os níveis de benzodiazepínico. Fluoxetina, fármaco central também, aumenta níveis de benzodiazepínico. Depressores neuromusculares. O que o depressor neuromuscular faz? Ele impede que haja transmissão neuromuscular e você pode ficar, né, paralisado, que é o que é feito, por exemplo, na anestesia cirúrgica. Por que eles aumentam os efeitos sedativos do benzodiazepínico? Porque o benzodiazepínico, a pior toxicidade dele é depressão respiratória. Então, eles aumentam esse efeito quando administrado junto, tá? Analgésicos, principalmente opioides, aumentam efeitos sedativos e a eritromicina aumentam os níveis porque ela age no fígado, certo? Então, isso é mais um decoreba para vocês juntarem na vida de vocês. E não tem no Andrade, tem um livro de pacientes especiais usado no CADA. Agora, uma coisa que, na verdade, essa questão é do Lenita, mas também tem no Andrade. A administração associada de cefalexina e eritromicina resulta em qual interação? Cefalexina é o quê? Antibiótico de que classe? Cefalosporina. Ela é o quê? Bactericida ou bacterostático? Cefalosporina. Bactericida, né? Igual a penicilina. E a eritromicina? É um macrolídeo que impede síntese de proteína. Então, ela é bacteriostático. Bactericida com bacterostático? Antagonismo. Vão se anular, exatamente. Os anestésicos locais podem interagir com outros medicamentos. Quando essa interação ocorre com beta-bloqueadores do tipo propanolol, veja que foi tirada do Andrade. Propanolol é o quê? Seletivo ou não seletivo? Não seletivo, né? Então, se você faz uma injeção intravascular, o que vai acontecer com a pressão? Aumenta e o coração? Diminui, certo. Então, causa 1 e 2. 1 e 2 estão corretos, tá? Então, questão claramente tirada do Andrade. Tribunal é Andrade, tá? Como vocês já perceberam. Uma bem facinha, assim. Dentre os medicamentos abaixo, aquele que pode ter o seu efeito terapêutico diminuído concomitantemente com o uso de um anti-inflamatório não esteroidal são os... Quem que pode ter o efeito diminuído quando usado com anti-inflamatório não esteroidal? Beta-bloqueador, né? É uma interação... Fala. Não, você tinha que falar com você lá atrás. Sobre a questão passada? Não, pode, se for dúvida, pode tirar. Então, com um beta-bloqueador, ele tem um efeito terapêutico diminuído. Porque ele interage, faz com que o paciente tenha uma elevação de pressão e uma bradicardia reflexa. Certo? Então, o paciente não fica mais no seu estado de não hipertensão. Ok?
As interações farmacológicas são modificações na intensidade e na duração de resposta de um fármaco devido à ingestão, por exemplo, de outro fármaco. Mais uma questão tirada do Andrade, do TJ da Bahia. O que é sinergismo? Só faltou o segundo Andrade. Exatamente. Resposta acima da conseguida com ambos os fármacos administrados individualmente na máxima dose. Ou seja, eles vão além da dose máxima. Lembram? Anestésico e vaso. Então, essas interações confundem. Então, o que eu faria, né, sempre assim, se fosse vocês estivessem estudando esse tema? Bota esses exemplos. Porque com o exemplo você não esquece. Tá? Você vai ter sempre um exemplo na cabeça e você vai imaginar o que ele faz. Assinale a opção que apresenta o antibiótico, comumente usado na pério, que pode potencializar os efeitos do anticoagulante e, quando associado ao álcool, provocar um quadro conhecido como antabuse, né, que é anti-abuse. Quem é? Metronidazol. Então, sobre ele é o que mais é cobrado, tá? Que é o efeito semelhante ao de sulfiram. Alguma dúvida em relação a interações? Cada livro de farmácia que você pegar, você vai descobrir mais 1 milhão de interações. Certo? Aquela parte da digoxina, né? Qual antibiótico? Qual tipo de antibiótico? Eritromicina e claritromicina. Que eles têm efeito direto no coração. Tá? Digoxina é um digitálico. É um fármaco antiarrítmico. O sinergismo auxilia a aumentar a efetividade do outro. Mas não necessariamente um pro outro. Pode ser um só. Isso. Isso. Não necessariamente. Mas ele vai acima da dose máxima efetiva quando estava isolado.